Lá, mas eu queria antes que você falasse a respeito disso de tech que você citou do J.D. Vance, e tem uma frase que você até cita como jargão em algumas transmissões ao vivo, que é viva o tecnotenentismo. O que esse jargão significa? E eu quero que você se aprofunde para a gente entender por que você considera que isso é uma questão de ruptura geracional. Até me chamou a atenção no discurso, quando você abriu a transmissão, quando o partido foi validado pelo TSE, você falou, finalmente temos um partido de direita, mas dane-se a direita, temos um partido da nossa geração, colocando isso até acima de um espectro político entre direita e esquerda. Começar pelo final. A sensibilidade da nossa geração é uma sensibilidade diferente. Eu sou um millennial, né? Eu tenho 41 anos e minha geração é uma geração muito estética, que foi sempre buscando a ideia de autenticidade. Beleza. A geração Z, como ela perdeu tudo, porque o mundo perdeu significado, tudo, né? A gente teve um período de ausência de base, ausência de sentido nas coisas. A geração Z está desesperada atrás desse sentido. Tanto as mulheres, então agora voltando aquele maluco do Mandame lá em Washington, quanto os homens. A gente está muito próximo do approach, que é um approach sincero que tem na geração Z, em querer construir algo e ter base. E esse approach é um approach quase revolucionário, em muitos termos. Então, este approach, que ele vem junto com um senso de urgência, esse é o nosso approach. Em termos de construção ideológica, nesse sentido, as respostas elas vão ser muito mais incisivas do que as respostas que foram dadas por outros movimentos de direita no nosso campo. Portanto, essa questão de ser incisivo e ir na raiz do problema vai criar uma linha que nos separe de maneira muito óbvia da direita mainstream brasileira. O Nicolas não vai falar, por exemplo, no modelo de reforma administrativa que a gente está falando, de transformar eventuais estados em territórios, por exemplo, em fundir municípios, como a gente está falando, porque para ele esse tipo de assunto não interessa muito. Ele vai falar de maneira genérica que ele está defendendo o cristianismo, vamos colocar aí. O modelo nosso, portanto, pressupõe que uma geração nova que quer galgar posições de poder porque ela é idealista, ela precisa fazer medidas urgentes para fazer com que o seu país ande. O movimento tenentista, em grande medida, foi isso. Então, para unir os pontos aqui, o movimento tenentista, ele teve esse caráter de rebelião difusa. À época eles não tiveram produção intelectual, eles não tentaram se situar como parte de um espírito do tempo. Eles apenas começaram a se rebelar contra as oligarquias. Então você teve nos 18 do Forte, a revolta de 24 em São Paulo. E aí aquilo teve consequências também negativas, porque uma parte dos tenentistas viraram o varguismo e viraram ali aquele processo autoritário que a gente teve nos anos 30. Mas parte daquele espírito de ruptura com essas oligarquias, ele está vivo conosco até hoje. A grande parte da nossa crítica, por exemplo, ao Centrão. E a forma como as oligarquias tocam as políticas nos interiores, mormente no Nordeste. Então, essa revolta, esse approach jovem, essa ideia de substituição das oligarquias que estão no poder, estão vivas nisso. E como nós vamos exercer isso hoje? A ideia do tech, a ideia de que os meios de ação que a tecnologia dispõe, eles são meios disruptivos e eles vão permitir que as gerações mais novas enfrentem estruturas de poder mais solidificadas dos mais velhos através desses instrumentos. Então, o nome tecnotenentismo, que foi a criação do Vitor Antum, do canal Novos Clássicos, acabou virando um mantra nosso pra gente trabalhar. E ele é muito inteligível para essa molecada nossa.